Fala galera da internet, professor Davidson de volta. Hoje para trabalhar um tema especialíssimo para a galera que está prestando vestibular pelo Brasil afora, tá? Galera do Maranhão vai fazer o EMA Sul, certo? Galera do Tocantins, né? Com a Unitins, tá? Galera do estado do Pará, certo? Com a estadual do Pará, as faculdades particulares bombando, tudo certo? Para qualquer faculdade, universidade que você for prestar vestibular, pode se ligar aqui no professor Davidson, o lembrador, né? Antes de mais nada, gostaria de agradecer, né, por você estar assistindo esse vídeo. E se gostou e se gostar do vídeo, dê um like no vídeo, pode compartilhar com seus colegas, tá bom? Inscreva-se no canal, ative aquele sininho, esse bendito sininho, que é para você receber as notificações quando o professor Davidson postar novamente um outro vídeo, tá certo? E don't forget, não baixe o vídeo, assista online, porque este é o meu pagamento, tá bom? Então, beleza. Então, a galera tem que atentar muito ao Brasil colonial. Já temos um vídeo gravado no canal, vou colocar aqui no card, vou colocar na descrição, que é sobre a mineração, certo? Brasil no tempo da mineração, no tempo do ouro, tá? Hoje a gente vai retroceder, né? Eu vou fazer uma regravação de umas aulas que eu apaguei e vou fazer hoje o começo do Brasil colonial, né? Nós vamos trabalhar ali o início do pré-colonial. Vamos fazer a questão das capitanias hereditárias, vamos fazer depois o tempo do açúcar, né? O complexo açucareiro, que também era chamado de ciclo do açúcar. Tá ok? Se liga, porque Brasil colonial sempre cai. Cai não, desaba em todas as provas de vestibular e também no Enem. Tá bom? Então, olha lá, Brasil colonial, fundação de São Vicente em 1532, né? No tempo da divisão das capitanias hereditárias aqui no Brasil. Primeira divisão político-administrativa do Brasil, tá bom? Então, bora lá. Os índios, primeira coisa que a gente tem que saber dos índios, né? Eram os primeiros moradores aqui. São as pessoas que formaram a sociedade desse território, as primeiras sociedades, desde a vinda lá da África, passando pela Ásia, passando pela América do Norte, descendo para a América do Sul, né? Naquele tempo da expansão, da dispersão dos povos, certo? Milhares de anos atrás. Então, os primeiros moradores do Brasil eram os índios. E quando os europeus chegaram aqui no Brasil, aqui neste território, na lateral aqui, ó, no lado leste, bom, nós tínhamos mais ou menos a seguinte formação: 3 milhões de habitantes. Claro que não há uma estimativa correta naquela época. Como é que ia saber a quantidade, né? Eles fizeram uma estimativa, né, comparando com a quantidade de nativos que existiam na orla. Falaram, não, lá para dentro deve ter mais esse tanto aí, vamos fechar aqui nos 3 milhões. Né? Mas nós temos outros livros dizendo que tem mais 6 milhões, 8 milhões. Eu já li de todo jeito. Tá? Aldeias de 300 a 2 mil habitantes. 2.000 nativos numa aldeia, 170 idiomas, viviam em comunidade, praticavam agricultura, estavam no estágio neolítico, né? Quando você estuda lá na história, aquela história antiga, né, pré-história, antes da escrita, você vai estudar lá paleolítico, neolítico, idade dos metais, né? Quando você estuda no neolítico, é mais ou menos o que está passando agora neste contexto em 1500. Quando os europeus chegam aqui, os nativos no Brasil estavam tendo aquela mesma característica, né? Praticando agricultura, não eram mais apenas coletores e caçadores, já estavam praticando agricultura e domesticando animais, tá bom? Havia no Brasil diversas sociedades indígenas com predominância do ramo tupi, tá? Tupi não é tribo, tupi é um tronco linguístico, tá? E a maior parte das sociedades indígenas do Brasil possuía um tronco parecido com o tronco tupi. Ele era a base, mais ou menos a base da linguagem das tribos indígenas do Brasil. Tá ok? Beleza. Então olha aí, ó. A visão inicial idealizava o índio, que era considerado puro e angelical. Ele era o bom selvagem, certo? Então, o primeiro momento, o primeiro contato foi amistoso. Depois é que veio a escravização, né? E para chegar à escravização, o discurso mudou. Ele deixou de ser o bom selvagem e passou a ser demoníaco.
O Sérgio Buarque de Holanda tem lá o seu livro, né? Sobre a visão do paraíso, né? Uma natureza edênica, mas uma população que era satânica. Certo? Então bora lá. Ó. Tranquilo na rede, com aquela imagem eurocêntrica de indolente, preguiçoso. Tá certo? Não pode marcar de jeito nenhum numa prova que já caiu isso em várias provas. Justamente para você dizer, porque a cultura brasileira só quer dizer que o índio ele é preguiçoso e você acaba marcando na prova, é preguiçoso, é indolente. Não marque um negócio desse. É uma cultura diferente da nossa, da cultura europeia. Tá? Após o início da colonização, então, como eu falei, a visão muda do europeu em relação ao nativo. Porque entra agora a ideia etnocêntrica, tá? De que a Europa é o centro da civilização, que a cultura ideal é a cultura europeia, tá certo? E então o que vai acontecer? Eles vão comparar a cultura nativa com a cultura europeia. Logicamente isso aí não vai dar certo. Qualquer cultura que se comparar não vai dar certo. Se a gente comparar a cultura com o outro, né, colocando a nossa como superior, isso é etnocentrismo, tá certo? E aconteceu isso lá com o etnocentrismo, porque havia um eurocentrismo, né? Aquela ideia de que a Europa ainda era o centro da civilização mundial, tá bom? E a partir desse momento, dessa visão etnocêntrica de ver a cultura nativa como inferior, tá? O índio deixou de ser o bom selvagem, passou a ser o mau selvagem, né? O bárbaro, que estava atrapalhando a colonização, o progresso, a civilização que estava entrando no país, no Brasil, no território, né? E aqui uma cena de canibalismo que existia, logicamente, naquela época. Muitas tribos praticavam canibalismo e a antropofagia. A antropofagia é um pouco diferente do simples ato de comer a carne humana, né? Que é o canibalismo. A antropofagia é comer a carne humana com um propósito: absorver, tá, as habilidades daquele guerreiro que você está devorando. Tá? Então é outra coisa. Por isso que nenhum índio antropofágico devorava o índio medroso, porque ele não queria absorver medo. Tá? Eles devoravam os guerreiros mais fortes da tribo oponente, que é para absorver essa valentia. Beleza. Em 502 houve o reconhecimento do território quando constataram a quantidade abundante de pau-brasil. 502. Essa expedição teve a presença de Américo Vespúcio lá de cima, né? Que colonizou, né? Que brigou com os nativos lá dos ameríndios, né? Da América Central. Né? A galera lá, depois que o Cristóvão Colombo chegou, né? Que o Américo Vespúcio foi lá e colonizou o continente da América Central. Por isso o nome do continente, né? Passou a ter o nome dele, América, tá bom? A exploração da madeira apresentava pequena perspectiva de lucro, por isso, até 1530, as terras brasileiras ficaram abandonadas. Elas estavam na espera. Portugal tinha outros interesses muito mais lucrativos, com as Índias, por exemplo. Tá? Esse período de 1500 a 1530 é chamado de período pré-colonial, onde havia apenas a extração do pau-brasil, ou seja, um extrativismo. Não era agricultura, nós estávamos no extrativismo nesses 30 anos e também havia um mapeamento do território que os portugueses estavam fazendo, tá ok? A partir de 30 anos é que a situação vai mudar, tá bom? Na mesma época, Portugal obtinha grandes riquezas com o monopólio do comércio com as Índias e as feitorias na África. Ó. As feitorias na África, onde ele retirava riquezas, também madeira, ouro, né? E outras matérias-primas, e também tinha um comércio com as Índias, que o Vasco da Gama, né, o grande navegador Vasco da Gama conseguiu fazer esse contorno aí, até ganhou na época um título de vice-rei de Portugal. Tá aí a história do vice, né, do clube do Vasco da Gama, que desde aquela época, quando ele conseguiu contornar o continente africano e chegar às Índias, né, quando ele voltou e disse para o rei de Portugal conseguir chegar às Índias, ao rei de Portugal, condecorou ele com o título de vice-rei, tá bom? Então bora lá, não é piada não. O período pré-colonial se caracteriza pelas feitorias. O que são feitorias? São fortes, são armazéns, certo? O que fosse necessário para fazer um princípio de colonização ou de pelo menos proteção daquele território para que nenhum outro país tomasse, tá bom? O escambo, que era a troca, tá bom? A troca de mercadorias, não havia compra e venda.
e a exploração do pau-brasil, mas isso foi mudando ao longo do tempo. Por quê? Primeiro, no escambo os portugueses trocavam objetos de metal pelo trabalho dos índios no corte e transporte da madeira. Não só objeto de metal, né? Chapéu, o famoso espelho, roupas, cinto, uma espada, um escudo, sei lá, coisas simples, né? E o português, e o nativo cortava o pau-brasil lá a rodo e cortava em pequenos pedaços e colocava nas caravelas para arrumar para Portugal. Essa era a troca, aqui é uma gravura, né, mostrando os nativos cortando, derrubando o pau-brasil e levando para as caravelas. Os outros países, sobretudo a França, não aceitaram o Tratado de Tordesilhas, porque eles diziam que tinha um princípio europeu, né, entre os países navegadores e tal, que dizia que apenas com o uso é que aquele país teria a posse. O princípio do uti possidetis, posse pelo uso. Então ele dizia assim, ó, Espanha e Portugal, né, que dividiram a América só para eles não estão usando todo o território. Então nós temos o direito de invadir e tomar aquele território para a gente. Tá certo? O prejuízo do comércio com as Índias, a ameaça de perder o território e a esperança dos metais preciosos determinaram o início da colonização. Então essa ameaça desses países, né, da França e também da Holanda, tá? Além do comércio com as Índias que decaiu, fez com que Portugal agora voltasse os seus olhos para cá, né? Começasse a colonizar de fato esse território. Então ele tinha que dividir o território. Aí é que ele vai fazer as capitanias hereditárias, né? 531 chegou a esquadra de Martim Afonso de Souza com a missão de colonizar. Colonizar é trazer gente para plantar e para colher e dar lucro para a coroa. Colonizar as terras brasileiras. Inicialmente percorreram o território à procura de metais preciosos. No sul fundaram a vila de São Vicente em 1532. São Vicente é onde é que vai ser o princípio de São Paulo, tá certo? Então temos aqui, ó, desembarque de Martim Afonso de Souza, né, em São Vicente. A estrutura política, né, criada a partir desse período agora que começa o período colonial, termina o pré-colonial, né, e vai começar agora a partir desse momento o período, né, colonial. Em 1532, ou alguns outros autores, em 1534, eles fazem a divisão do Brasil em capitanias hereditárias. Um sistema que Portugal já tinha utilizado em outros territórios, tá bom? Já adotado com sucesso em Açores, Madeira e Cabo Verde, desde meados do século XV. Então, Portugal já tinha uma experiência nesse sistema de capitanias hereditárias. Então, ele foi dividir o Brasil desse jeito, aqui, ó. 15 capitanias hereditárias, 15 lotes imensos, tamanho do estado, né, para fazer a doação para pessoas de Portugal que queriam cuidar desse território e gerar riqueza, né? Não é só pegar, tinha que gerar riqueza para o rei de Portugal. Caiu numa questão, uma época, e o que o rei de Portugal fez foi basicamente privatizar o Brasil, né? Ele doou cada pedaço, né? Não vendeu, doou cada pedaço, para que eles cuidassem, tá certo? Ele tirou dele a competência de fazer isso, de cuidar das capitanias, de fazer produzir, de gerar riqueza, e delegou isso a outras pessoas, tá? O objetivo de Portugal era transferir o ônus da colonização, os gastos, aos donatários, né? Era uma forma de privatizar o sistema, tá bom? A capitania não pertencia inteiramente aos donatários. Presta atenção, que tinham que doar as sesmarias. Então, dentro dessa capitania, o donatário fazia divisão de lotes, de vários lotes, centenas de lotes, de fazendinhas, né? E ele fazia a doação. Esses lotes, essas fazendas, era chamada de sesmarias. Aí ele doava para o sesmeiro e ele tinha a posse definitiva. Bom, o foral determinava as obrigações dos donatários, tá? E também tinha a carta de doação. Qual era a obrigação dos capitães donatários? Os que iam cuidar da capitania hereditária. Investir na capitania,
proteger a capitania e povoar essa capitania, para gerar lucro para o rei de Portugal, tá bom? Na carta de doação estavam os seus direitos. Quais os direitos dele? Autoridade e lucratividade, certo? Lógico que tinha que pagar lá os seus impostos para a coroa portuguesa também. Muito, né? O rei de Portugal não ia doar essa capitania assim de qualquer maneira. Tá certo? Beleza, então bora lá. Donatário, não vieram, outros não tinham recursos, índios resistiram então, tá? Das 15 capitanias, 3 ficaram vazias, ninguém quis vir, né? Das outras 12, tá? 2 deram lucro e as 10 não deram nada. O sistema falhou, feio, né? O sistema de capitanias falhou. Muita distância, o cara não tinha dinheiro, índios resistindo à colonização, tá? Então não conseguiram fazer isso direito, né? Nessa época, somente prosperaram as capitanias de Pernambuco e São Vicente, e o Brasil continuava vulnerável aos ataques de corsários franceses, né? Corsários tipo pirata, né? Que eles ficavam aí nas margens do Brasil tentando invadir. Invadiram, tá? Beleza. Vamos lá? Em 49, por conta do fracasso das capitanias hereditárias, o rei de Portugal tomou uma decisão de implantar o governo geral, tá? Muito embora as capitanias continuassem, ele não excluiu as capitanias, mas agora o capitão donatário perdeu poderes, tá bom? Então ele criou uma estrutura diferenciada, o Concílio Ultramarino, né? Ficava em Portugal e era o órgão dirigente da colonização, o governo geral no Brasil, maior autoridade na colônia, copiava o modelo centralizador do absolutismo europeu, e os donatários que continuaram na capitania, continuavam com poder em suas capitanias, não todos aqueles poderes que eles tinham, porque agora tinha tipo um presidente no Brasil, né, que iria governar as capitanias, tá certo? E os donatários iam ter que obedecer ao governo geral, bom? Então, quais eram as atribuições do governo geral, do governador geral, né? O primeiro foi o Tomé de Souza, o famoso Tomé de Souza. Então, o que eles tinham que fazer? Tabelar o preço do pau-brasil para exportar, né? Garantir o monopólio da mercadoria do pau-brasil. Perseguir e exterminar os piratas franceses. Estabelecer feiras nas vilas e povoados. Promover alianças com tribos amigas para derrotar as inimigas. Explorar as terras do sertão, fiscalizar constantemente as capitanias. Claro que tem umas delas aí que não vai dar. Como é que ele ia fiscalizar essas capitanias? Andando ali a cavalo no meio da mata ou no mar? Muito difícil, né? Muito difícil fazer essa fiscalização, tá? Então tem competência ali que realmente ficava muito difícil. Então, apesar desses plenos poderes do governador geral, teve ação bastante limitada, a extensão do território dificultava uma atuação mais efetiva, as câmaras municipais cumpriram o exercício do poder local. As câmaras municipais eram governadas pelos fazendeiros locais, né? E quando a gente falar dos senhores de engenho e tal, eles serão os grandes políticos dos interiores do Brasil, né? Os homens bons que governavam as câmaras municipais. Câmaras municipais estão aqui, ó. Tinham autonomia, exerceram o poder local e tiveram participação dos homens bons. Homens bons eram os proprietários de terras e escravos, tá? Eram proprietários de terras e também tinham centenas de escravos, como está aqui, né? Uma diferença é que hoje, Câmara Municipal era legislativa, certo? Onde estão os vereadores para legislar. Aqui naquela época, não. Câmara Municipal era executiva. Atualmente, as câmaras exercem o poder legislativo. Na época colonial, exerciam todos os poderes, mas em caráter local. E era tudo lá, né? Tava mandando, tava legislando, era justiça, tudo na Câmara Municipal, né? Beleza. Tomé de Souza, primeiro governador geral, foi fundador da cidade de Salvador em 1549, porque a capital na Bahia de Todos os Santos. Por que criou essa capital aí na Bahia, hein? Aqui era a região que ficava no centro da colônia e no caminho das Índias. Além disso, o donatário havia morrido, o que facilitava o resgate da capitania, né? Então, por isso, o Tomé de Souza ficou ali naquela região. E dali, ou seja, Salvador, ela se tornou a capital, né? Capital do Brasil, primeira capital. E dali ele controlava toda a capitania. Controlava
entre aspas, mais ou menos, né? Porque também a dificuldade era grande, tá? Então tá aí Salvador, uma parte alta, outra parte baixa, né? Estilo aquelas cidades gregas, tá certo? Acrópole, né? Salvador foi uma cidade planejada, construída em forma de acrópole, que tem cidade alta e cidade baixa, no modelo das cidades portuguesas. A ideia era criar uma Lisboa dos trópicos, tá? Essa acrópole, uma cidade alta, ela era para proteção, né? Visualizar os navegantes estrangeiros para evitar invasões, ok? Tá aqui, ó. Então, na parte alta era mais fácil de ser defendido. Ao redor e na parte superior da cidade existiam vários fortes. Ainda hoje, né? Salvador tem a cidade baixa e a cidade alta, né? Que você tem que passar aqui pelo elevador Lacerda, né? Para subir ali para a cidade alta. Beleza? Na época, Mendes Sá, já é o próximo governador geral, 555, os franceses ocuparam o Rio de Janeiro, se aliando aos índios tamoios, né? Os franceses ocuparam 2 vezes o Brasil, uma no Rio de Janeiro, depois aqui no Maranhão, em 1612. Um tempinho depois, né? Que foi 1555. Depois foram expulsos de lá e depois vieram aqui para o Maranhão ocupar o território que eles, segundo eles, estavam meio esvaziado, né? Ainda não estava sendo colonizado, e utilizando o princípio do uti possidetis, tá? Quais eram as suas pretensões? O que os franceses queriam ali, né? Colonizar o Brasil. Esses franceses que atacaram o Rio de Janeiro eram huguenotes, calvinistas, protestantes, tá? E estavam a mando da corte francesa. Uma diferença para os franceses do Maranhão é que os franceses do Maranhão eram católicos. O rei já era católico. Nessa época, o rei francês era protestante. Certo? Ó, que curiosidade, hein? Isso aqui cai um negócio desse. Foram expulsos em 1567. Né? Então ficaram aí, ó, 12 anos no Rio de Janeiro, depois do envio de navios e tropas portuguesas no esmagamento da Confederação dos Tamoios, os índios que lutavam a favor dos franceses. Porque os franceses tiveram uma característica, eles eram aliados dos índios, eles não escravizavam os índios. Tanto no Rio de Janeiro quanto no Maranhão, eles criaram até uma legislação de proteção aos índios. E os tamoios lutaram em favor dos franceses, e foram esmagados pelas tropas portuguesas, também junto com os franceses. Tá ok? Beleza. Economia e sociedade, o ciclo, o complexo açucareiro, a sociedade do açúcar, o tempo do açúcar. Por que o ciclo dá errado, professor? Porque eu coloquei isso aqui justamente para eu te dar essa informação e essa observação. Que a história não é cíclica, a história é uma linha contínua, cheia de toda torta, mas é contínua. Ela vai para frente, né? Como diz o George Duby, né? A história continua, ela sempre vai, ela não volta. Apesar de a gente ter, às vezes, uma impressão de que ela está se repetindo, mas ela não se repete, tá? Então, aqui não é ciclo do açúcar, é o tempo do açúcar no Brasil, é a sociedade açucareira, é o complexo açucareiro, tá ok? Que começa no século XVI e vai até o século XVII. Vamos falar um pouquinho? Era um dos produtos da rota da seda, né? Foi cultivado nas ilhas portuguesas a partir do século XV. O valor dele na Europa era altíssimo. Em valores de hoje, por volta de R$250 um quilo de açúcar, né? Então, valia a pena Portugal plantar a cana-de-açúcar no Brasil para transformar em açúcar e fazer essa venda. Porque é a opção, né? Era o ouro branco, muito caro. O agronegócio do século XVI. Havia terras abundantes, de solo fértil e favorável. Então tinha tudo. Tinha a faca e o queijo na mão, né? Então os portugueses, que já tinham experiência nas suas ilhas, né, de plantar cana-de-açúcar, trouxe para cá, para o Brasil, e plantou aqui também. Foi produzido no litoral com predominância na região Nordeste, né, que se tornou o centro econômico do Brasil naquele período, né? Região Nordeste aqui, principalmente Pernambuco, com 66 engenhos, era muito engenho, a maioria dos engenhos do Brasil. Aqui na Bahia, né, os maiores engenhos estavam no Recôncavo Baiano, né, que parecia um condomínio do açúcar. O Brasil produzia 6.000 toneladas por ano e era o maior produtor do mundo, porque vendia muito também, né? A unidade produtora era um engenho. O engenho tanto era a máquina de produção, quanto a fazenda passou a se chamar de engenho, né? Por isso que a gente diz assim, senhor de engenho. Não é porque ele tinha uma máquina, o engenho. Ele tinha uma fazenda grande, com muitos escravos que plantavam cana-de-açúcar
E ali eles beneficiavam a cana-de-açúcar e transformava em açúcar, né? Esse era um dos motivos da existência do latifúndio. Latifúndio, terra grande, né? Não compensava o plantio em pequenas propriedades. Tinha que ser terra muito grande. Por isso que o Brasil, naquela época, uma das características era o latifúndio, né? O sistema de plantation era latifúndio, monocultura, trabalho escravo e produção para exportação. Esse era o sistema de plantation, tá certo? Tá aqui a unidade, ó, o engenho, tá certo? Casa Grande, tinha a senzala também, tá ali, ó, né? O açúcar era exportado em forma de rapadura, refinado na Holanda e depois vendido no continente europeu, no começo. Mas depois, as fazendas brasileiras, né, os engenhos brasileiros, né, adquiriram essa tecnologia, né, da época e também beneficiavam, empacotavam o açúcar no Brasil e já mandavam ele pronto. Tá ok? Então, no primeiro momento, a Holanda era uma grande parceira, mas depois de que começou a União Ibérica, né, que o rei da Espanha assumiu o trono de Portugal e uniu as duas coroas ibéricas, chamado de União Ibérica, tá? E aí a Holanda foi excluída, porque a Holanda era inimiga da Espanha, tá? Os maiores lucros ficavam na Holanda, tornando Portugal um mero intermediário no começo. Até 1570 só havia escravidão indígena. A partir daí chegaram os negros. 1570 mais ou menos começaram a trazer os primeiros negros africanos, ou seja, começou o tráfico intercontinental de escravos, mais famoso, conhecido como tráfico negreiro, né, galera? Por quê? Porque os índios fugiam muito, tinha muita dificuldade para capturar índio, né? Era uma desonra do trabalho agrícola. Era complicado para o nativo, porque ele não tinha essa cultura de trabalhar o dia inteiro, uma coisa ritmada, né? Atenção, no sul continuou existindo a escravidão indígena, tá? Atenção 2, os índios foram dizimados pelas doenças ou pelo extermínio que chamavam de guerra justa. Mas a principal causa de morte mesmo dos nativos no Brasil foi as doenças que vieram da Europa e os nativos não tinham esses anticorpos, né, para se proteger disso. Qualquer gripezinha, uma coisa simples, já matava dezenas ou centenas de nativos no Brasil, né? E a guerra justa era a única forma que se tinha de escravizar os índios, né? No contato, quando havia o conflito, o europeu ele tinha o direito de guerrear e capturar aqueles índios para a escravidão, né? Ele só não podia ir lá no mato capturar sem guerra, mas se tivesse uma guerra, né, ele poderia sim escravizar os nativos. O tráfico negreiro era altamente lucrativo. Esse aqui é outro fator que fez com que se substituísse o nativo pelo negro, né? O fato de fazer esse transporte da África para o Brasil, isso aí era extremamente lucrativo. O escambo se dava em troca de cachaça e tabaco por escravos, que valiam muito mais, né? Levava cachaça, levava o tabaco para a África, trocava por centenas de negros, trazia para o Brasil numa caravela, né? Um navio negreiro, tumbeiro, que morria muita gente ali, por volta da metade, geralmente, tá? Olha aqui a rota, né? Rota. Cachaça, tabaco e voltava. Ia cachaça e tabaco e voltava escravos para o Brasil para trabalhar como mão de obra escrava, ok? Na África sempre existiu a escravidão, mas sem o objetivo de comércio. Isso mudou a partir do século XVI, quando os europeus entraram e começaram a trazer os negros para a América, tá? Claro que existia, é uma coisa muito antiga, milenar deles, tá? Mas não era uma coisa tão intensa, então, e não era um comércio, né? Eles brigavam entre si e quem vencia escravizava o outro e pronto, né? Mas aí depois os europeus começaram a estabelecer um comércio a partir disso, né? E aí que as tribos mais fortes africanas iam no interior da África capturar mais negros e trazer para vender para os europeus, e que ia lá, voltava, capturava mais, e voltava e capturava mais, né? E assim houve esse intenso tráfico por 300 anos aí, até 1850, né? Findou com a Lei Eusébio de Queiroz, e mais de 8 milhões a 10 milhões de negros vieram para a América, né? Para o Brasil, tá bom? Os reinos africanos faziam comércio com os traficantes de escravos, né? Em busca do lucro fácil, vários países europeus tinham suas bases no tráfico negreiro, além dos árabes do lado leste do continente, né? Havia também um tráfico subsaariano, né? Pegava os escravos,
Os negros eram capturados aqui, mandados para lá, para a Europa, no norte da África, né? Levavam para cá também, para a Península Arábica, para ser escravizados naquela região, tá ok? Então não foi só para a América, não, depois que vieram para cá. Mas já haviam outros tráficos de negros, de escravos, tá bom? Beleza. Os escravos são as mãos e os pés do Senhor. Tudo, né? Uma ferramenta, não era uma pessoa, era um objeto, tá? A escravidão foi a base da exploração do sistema colonial. O trabalho do negro enriqueceu a elite colonial e o sistema mercantil português. Ele fazia tudo, né? Ele trabalhava em todos os ofícios da colônia brasileira, tanto na lavoura, quanto em casa, quanto na rua. Um escravo de ganho, um escravo tigre, como caiu no Enem agora, né? Para carregar a merda das casas, né? O escravo que transportava as compras das feiras, né? As mulheres que vendiam doces, né? No tabuleiro, né? As negras do tabuleiro. Então tinham várias formas de explorar essa galera, tá bom? Sociedade colonial. Como é que era formada a sociedade colonial no tempo do açúcar, do complexo açucareiro, né? Primeiro, uma aristocracia, uma população mestiça de múltiplo cruzamento étnico, né? Quem estava aqui em cima? Quem estava aqui em cima os senhores de terras, e também tinham muitos escravos, senhor de engenho, né? E embaixo, uma população livre bem pequena, e aqui embaixo os negros. A maioria da população brasileira, tá? Uma sociedade que era ruralizada na estrutura do engenho, né, mas também urbanizada no litoral, com umas cidades pequenas, né? Não tinha cidade tão grande assim, não. Sociedade patriarcal, estratificada, né? 3 estratos, basicamente, e sem mobilidade social. Que é difícil, né? A aristocracia descer, o escravo subir, essa diferenciação era muito complicada, né? Essa mobilidade era praticamente inexistente. O escravo podia ficar livre, podia comprar alforria, mas o escravo enriquecer e se tornar uma aristocracia. Isso aí é difícil demais, né? Ou praticamente impossível, tá bom? Atividades subsidiárias da economia no Brasil, né? Além do açúcar, o que se tinha, né? Tinha cultura de subsistência, né? Que abastecia o mercado interno, tinha trabalho livre, a pecuária mesmo é trabalho livre, né? As pequenas produções também trabalho livre, pequena propriedade, tá? Pecuária, nós tínhamos a pecuária, ela abastecia o mercado interno, não era para exportação, o trabalho era livre do vaqueiro, o grande propriedade que se utilizava, né? É extensivo, né? E realizado no interior, porque era proibido. O rei de Portugal proibiu com um decreto criar gado no litoral, para não atrapalhar a produção de cana-de-açúcar, beleza? E a igreja no Brasil colonial, hein? Só para a gente finalizar aqui com chave de ouro, como é que a igreja nisso tudo que ela estava fazendo? Existiu grande influência na sociedade colonial, né? Sua atuação estava dentro dos parâmetros da Contra-Reforma, né? Contra-Reforma aconteceu lá na Europa, né? Porque houve a reforma protestante, a Igreja Católica teve que fazer algumas reformas para impedir o avanço do protestantismo, né? Então a igreja está vindo para a América no contexto da Contra-Reforma, né? Da Companhia de Jesus, de catequizar índios, né? De torná-los cristãos católicos, tá? Para compensar a perda das almas lá na Europa, tá certo? A principal ordem religiosa foi a dos jesuítas, né? Foram criadores das primeiras escolas que ensinavam os filhos da elite aqui no Brasil, tá certo? Então, os jesuítas eles começaram a dominar o sistema educacional no Brasil, até a chegada do Marquês de Pombal, né? Que já tinha ideias iluministas. Lá em 1750 ele vai acabar expulsando os jesuítas no Brasil e também vai tirar o poder. Já era um poder paralelo no Brasil, né? Os jesuítas já se tornaram grandes fazendeiros, tinham grandes engenhos, né? Então eram muito influentes mesmo, tá certo? Jesuítas e índios, relações muito ambíguas, né? Eram contrários à escravidão do indígena, né? Faziam os aldeamentos, protegiam os indígenas contra os colonizadores, mas em relação à escravidão africana, não, tá? E aceitavam a escravidão africana dos negros, né? A escravidão dos negros africanos. Ao mesmo tempo que defendiam os índios, admitiam às vezes seu uso como mão de obra. Eles não queriam que os índios fossem escravizados por colonizadores, mas eles usavam os índios,
na mão de obra das fazendas deles, tá certo? Os jesuítas abriam uma exceçãozinha para eles, tá bom? Mas também não tem problema não, né? As missões eram redutos indígenas com o objetivo da catequese e proteção dos nativos, tá? Tiveram estrutura econômica complexa e enriqueceram os jesuítas, como eu já falei, se tornaram grandes fazendeiros, né? Nas missões do norte havia o extrativismo das drogas do sertão. Nos 7 povos das missões, produção agrícola, pecuária e manufatura. Não tivemos missões de norte ao sul do Brasil, né? Lá no sul mesmo, os bandeirantes adoravam, os bandeirantes paulistas, né? Iam lá no sul capturar os nativos aldeados, né? Pelos jesuítas, para trazê-los e vendê-los como mão de obra escrava. Beleza? Sob o comando dos jesuítas, os índios guaranis criaram o maior núcleo industrial da América Latina. A proteção aos índios teve seus limites e é criticada pela história. Aqui é um modelo de um aldeamento, né, na Argentina, mas no Brasil também nós tivemos a estrutura parecida, né, que a igreja, aqui muitas casinhas para os índios dormirem e também estudarem e também trabalharem, tá certo? Beleza, este é o último arquivo, então vamos parar por aqui, tá certo? Então finalizamos aqui uma aula bastante detalhada de Brasil colonial, né? Falamos do princípio, capitania hereditária e o tempo do açúcar, e também da participação da Igreja Católica nesse contexto aí, tá certo? Muito obrigado pela sua audiência, espero que você tenha assistido até o final, tá? Não se esqueça, inscreva-se no canal, dê um like no vídeo, compartilhe para Deus e o mundo e comente. Qualquer dúvida pode comentar que eu pessoalmente vou responder a sua dúvida. Valeu, um abraço, até mais.